Oh, coisa boa. Todo seu está de volta. Para um momento que eu diria de curiosidade e informação. Porque todos nós sabemos que as guerras estão invariavelmente associadas aos grandes desastres da humanidade. Mas, sob a tragédia, ao longo dos séculos, afloraram algumas descobertas científicas que nos beneficiam até hoje. E quem nos conta mais sobre isso é o médico e escritor José Maria Orlando. Boa noite, obrigado por ter vindo. Depois de um longo e tenebroso inverno, que era para você ter estado aqui há mais tempo, né? É um prazer enorme. Meu, tá na sua casa. Estou aqui revendo ícones da minha vida. Ali, ó. Você tem o nome do meu pai, que era um meu queridíssimo amigo. E a minha família inteira de José médicos. Maria. José Maria. Minha família inteira de médicos, menos ele. Olha. Enveredou por outras histórias, de economia, diplomacia, enfim. Mas eu estava falando das épocas de guerra, eu estava te falando antes que eu fui piloto da Força Aérea, né? Então, e tenho mania por essa história de Segunda Guerra. E muitas dessas coisas também foram passadas pelo meu pai via meu avô, que tinha muito interesse nessa história da guerra, que ele falava da penicilina, de tanta coisa que foi aparecendo. Mas em épocas de guerra, há muitos anos atrás, a gente sabe que a medicina ainda era muito precária. E qualquer ferimento podia ser fatal. Não era assim? Aliás, invariavelmente, eles eram fatais mesmo. Ah, eram? Sim, porque o instrumental que a medicina dispunha e os conhecimentos científicos eram extremamente limitados e, portanto, o médico era quase que um figurante. Durante muitos séculos foi assim. Não é? Um paciente, um soldado, por exemplo, ferido, quer fosse no abdômen, no tórax ou em algum membro com algum vaso sanguíneo mais importante, ele normalmente sucumbia frente à hemorragia severa. Ou infecção, talvez não? No momento posterior, mas certo. Naquele momento mais agudo, uma hemorragia grave, o instrumental era muito restrito. Então, na verdade, o índice de mortalidade era elevadíssimo entre os soldados feridos e pouco se tinha o que fazer. O paciente normalmente morria naquilo que à época nem se sabia, que é hoje conhecido como estado de choque hemorrágico, choque traumático. Tá. E não se dispunha sequer da facilidade que hoje se tem ao se dirigir a um pronto-socorro, você tomar um soro na veia, por exemplo. Uma hidratação rápida. Isso não existia. Você começa a ter as infusões endovenosas a partir, basicamente, da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos falando de 1914. Você põe uma trajetória retrógrada até a Antiguidade e você vai ver que não se tinha o que fazer quando havia uma perda sanguínea muito significativa. Mas não tinha os resgates, que eram feitos os resgates no próprio campo de batalha, né? Como é que é feito isso? Pois é. Nós tínhamos o soldado que se via diante de um estado de choque hemorrágico e ele eventualmente conseguia sobreviver, principalmente depois da Primeira Guerra, ele muitas vezes tinha condições de tomar uma transfusão de sangue que só foi aparecer durante, por exemplo, a Revolução Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, 1936, basicamente, não é? E se ele sobrevivia, Rony, nós tínhamos depois uma complicação renal, porque o estado de choque levava a uma má perfusão dos órgãos e o rim sofria muito com isso. E ele parava de funcionar. E quem é que faz? Mas não tinha hemodiálise naquela época? Não tinha hemodiálise, né? A hemodiálise vai surgir e se difundir nas guerras a partir da Guerra da Coreia, basicamente. Década de 50? Década de 50, quando os hemodializadores ainda muito primitivos começaram a ser usados e salvaram a vida de muitos soldados. Mas você fala do resgate. O resgate, durante muito tempo, grande parte dos soldados eram abandonados no próprio campo de batalha. Meu Deus do céu. Ou, eventualmente, um companheiro ou outro que resolvia colocá-los sobre os ombros, uma maca improvisada, até que, por volta de 1800, começo aí do século XIX, o cirurgião-chefe dos exércitos de Napoleão Bonaparte chamava-se Dominique Jean Larrey, que era um cirurgião muito famoso à época.
Ele que desenvolve as primeiras ambulâncias volantes, como ele chamava, puxadas por cavalos. Era um carroção, na verdade, que se dirigia até o campo de batalha para recolher aqueles eventuais sobreviventes que tinham alguma chance de serem tratados e levava para a retaguarda para que ele pudesse ser abordado pelos cirurgiões naquilo que era possível fazer. Cirurgiões, como é que eles atuavam nessa época? Pois é, de forma, como eu disse, bastante limitada. Se tinha uma hemorragia grave, normalmente se fazia uma cauterização. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra. Cauterização elétrica, hoje sofisticada, os famosos bisturis elétricos. Não é? Na época esquentava no fogo mesmo? Era o ferro incandescente ou um óleo fervente que, na verdade, ajudava ali a cozinhar aqueles tecidos expostos e o vaso sanguíneo, diante daquele calor extremo, se contraíam, se esclerosavam ali. E, eventualmente, o soldado conseguia sobreviver. Mas, numa condição posterior, aquele procedimento de cauterização que fechava os vasos sanguíneos poderia levar a uma má irrigação das extremidades. Lá vinha trombose no caminho. E aí vinha o quê? Aquilo que restava ser feito. Para não evoluir para uma gangrena, que quase invariavelmente era igual à morte, se fazia amputação. E os cirurgiões eram famosos à época, quanto mais rápido ele fosse. E exatamente esse Dominique Jean Larrey, que eu lhe falei, que era o queridinho de Napoleão Bonaparte gostava demais dele, porque ele era um belo cirurgião à época, numa única batalha, na Batalha de Borodino, 1812, quando os franceses atacam a Rússia, nas imediações de Moscou, você tem o Larrey fazendo em 24 horas algo em torno de 200 amputações. Que? 200 amputações. Ele, pessoalmente, isso é tido como uma coisa... E da maneira mais rudimentar. Sem anestesia, naturalmente. Não é? O máximo que o soldado tinha direito era um pedaço de madeira para ele morder e anestesia simplesmente não existia. Então, o cirurgião tinha necessariamente que ser muito habilidoso e muito rápido, não só cortando os tecidos moles, os músculos, como o osso, serrando o osso, com o paciente absolutamente consciente e acompanhando toda aquela... eventualmente ganhava lá uma dosezinha de uísque ou uma bebida alcoólica qualquer para tentar mascarar um pouco o sofrimento que era atroz naquele momento decisivo. Não é? Agora, a formação dos médicos, não naquela época, Zé Maria, mas hoje, até pouco tempo atrás, em pleno século XX, o estudo não era tão avançado, eventualmente, como é hoje. Eu herdei muitos livros do meu avô, o pai do meu pai, eram todos em francês e alguns em inglês. Mas o cara tinha que estudar lá fora. Sem dúvida. Eu estava no Brasil, mas tinha que fazer os seus cursos lá fora, porque não tinha livro aqui para estudar medicina, né? Até a sistematização do próprio ensino médico só foi acontecer em momentos mais recentes que eu quero dizer por volta do século XIX. Mas tem uma famosa frase do pai da medicina, Hipócrates, lá na antiga Grécia, né, antes de Cristo, em que ele dizia o seguinte: se você quer aprender medicina, vá para a guerra. Por quê? Porque era um enorme campo de aprendizado nas condições mais adversas, onde tudo valia, tudo era possível, era um enorme laboratório de pesquisas a céu aberto e de treinamento dos profissionais, inclusive de maneira mais recente durante a Guerra da Secessão, a Guerra Civil norte-americana, que até hoje foi a guerra que mais matou norte-americanos no mundo, uma guerra fratricida. Fratricida, porque eram dois países diferentes. Exatamente. Lá, um dos principais avanços obtidos durante a Guerra da Secessão, em termos médicos, foi a possibilidade de fornecer treinamento intensivo e extensivo a um grande número de profissionais recém-saídos das ditas faculdades, com absolutamente nenhuma condição
de enfrentar aquelas situações dramáticas. Eles aprendiam ali na prática, na marra. Isso está sendo contado no livro Vencendo a Morte? Perfeitamente. Porque você conta a evolução da medicina exatamente durante esses períodos tão difíceis, né? Os armamentos das batalhas contribuíram também, não? Com certeza. Na verdade, esse livro, Vencendo a Morte, ele é resultado de aproximadamente 5 anos de pesquisa bibliográfica extensa. No Brasil, uma das coisas que me motivou a escrever dessa forma, voltado ao público geral, ao público leigo, e não é um livro para médico ou para profissionais de saúde, necessariamente, foi a falta de uma bibliografia realmente sistematizada e voltada para esse tipo de tema, que é a evolução da medicina a partir das guerras. Não é? E um dos aspectos que chama mais atenção é na transição das batalhas que eram travadas entre os guerreiros que se engalfinhavam com armas brancas e a transição para as armas de fogo, que vão levando a um certo afastamento dos guerreiros, né? O ato de matar ficava um tanto quanto mais confortável, não é? Mas os ferimentos vão de uma lâmina, de uma espada, de uma lança, de uma flecha, até por volta ali da virada do século XIX para o século XX, com o surgimento da metralhadora. E aí, como é que ficava a coisa? Quer dizer, antes você tinha um guerreiro matando um guerreiro, ou matando uma meia dúzia de outros guerreiros. Com a metralhadora eram centenas varridos de uma hora para outra, não é? E dependendo do tipo de ferimento, normalmente ferimentos abdominais, em grandes vasos sanguíneos, não se tinha mais o que fazer, a não ser ficar aguardando o infeliz desencarnar. Meu Deus do céu. Agora, para terminar, o que mais a gente pode dizer em que as guerras ajudaram? Porque a gente só vê isso por um lado absolutamente negro, né? Você acredita que em grande parte, ou em toda a parte da evolução da medicina, isso se deveu em função das guerras, não? Não se pode dizer dessa forma. O que se pode afirmar com certeza é que existe uma superposição e um entrelaçamento muito importante entre a medicina militar, a medicina de guerra, que contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento da medicina como um todo, e a medicina civil fora dos momentos das guerras. Mas a medicina militar ela era tocada exatamente por uma necessidade de se encontrar soluções urgentes para o problema. Você mencionou ainda há pouco, e eu ouvi na sua outra entrevista, você fazer menção ao fato de ter sido piloto. Então eu vou te dar apenas um exemplo, uma contribuição extremamente singela, mas que nasce a partir das guerras. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando surgem os primeiros aviões de combate, não é? Os aviões de caça, o piloto no cockpit, ele ficava absolutamente desprotegido porque não havia uma cabine fechada. Não era? Então, qual era o recurso que se tinha para que naquelas eventuais manobras um pouco mais ousadas, ele não fosse lançado para fora do cockpit? Cinto de segurança. Cinto de segurança. É aí que nasce o cinto de segurança, que hoje é uma rotina na nossa vida, pelo menos daqueles que têm cuidado com a própria vida e com a vida dos outros. Mas o cinto de segurança nasce assim, nas batalhas aéreas da Primeira Guerra Mundial. Os aviões entelados, né? Não eram nem de metal. Bom, Zé Maria Orlando, eu quero depois ter acesso ao teu livro, Vencendo a Morte, porque esse tema, para mim, é fascinante. Existe um capítulo que talvez seja de seu particular interesse, então. Qual é? Que é o último capítulo que trata exatamente da medicina aeroespacial, o desenvolvimento da medicina aeroespacial, desde os primórdios até os voos espaciais. Obrigado por ter vindo, querido. Eu que agradeço a oportunidade. Médico, escritor e com um tema absolutamente bacana de se ter notícia.